boas práticas e tendências em unidades. O que eu quero trazer com isso? Assim, cara, cada unidade, cada projeto é um projeto único. Você pode ter certeza disso. Em todos esses anos que eu trabalhei na área de projetos, que eu trabalhei com elaboração de projeto final, a gente montou alguns cenários, assim, por exemplo, até de fazer um book, onde as pessoas, tipo, como se fosse uma revista, ela folheava aquela revista e tinha vários projetos e ela escolhia, né, um código, eu quero esse projeto aqui, 2 silos de 10 mil sacas, um secador, uma moedinha, eu quero essa unidade aqui, por aquele código, a gente largava no sistema, eu tinha já o valor e o prazo de entrega, né, da obra. Então, se tentou padronizar isso também e acreditem que não colou. Então, assim, sempre tinha uma particularidade, sempre tinha aquele, poxa, eu quero uma moeda maior, eu quero uma moeda menor, aqui na minha unidade eu tenho muita rocha, eu tenho que subir a moeda, isso já impactava nos elevadores, já impactava na casa de máquinas, né? A casa de máquinas, às vezes, aquela do projeto, ela era muito pequena, muito grande para o cliente, então sempre teve ajuste, sempre teve oportunidades de melhoria, digamos assim. E dentro de boas práticas e tendências, eu não posso trazer para você uma receita de bolo dizendo, olha, nós vamos fazer isso, que isso aqui é uma boa prática, que isso aqui é o que está se fazendo hoje dentro dos projetos de armazenagem. O que a gente tem que pensar é no objetivo, aonde a gente pode elevar o nível da unidade, né? Então, assim, como nós falamos anteriormente, nós falamos de arranjos, né? Poxa, arranjos tem vários arranjos, equipamentos, né? Possibilidades de fluxo dentro da unidade, são inúmeras oportunidades que tem. Então, eu separei aqui alguns pontos aonde que você, quando você começar a pensar numa unidade armazenadora, que você começar a pensar como você vai projetar uma unidade armazenadora, mira, né, nesses 4 objetivos e veja até onde você pode levar, né? Veja até o que é possível ser feito, porque até dentro de gerenciamento de projetos, digamos assim, existe uma pirâmide onde ela tem 3 pontos, que é escopo, tempo, custo e no centro está a qualidade. E referencio a isso porque às vezes você, poxa, eu quero fazer tal coisa, mas sai do escopo. Oh, mas eu vou fazer no escopo, vou fazer assim, mas pode ter certeza, vai aumentar o custo, vai aumentar o tempo. Então, assim, às vezes você tem que conciliar esses 3 tópicos aí. Vamos entender um pouco esses pontos que eu trago aqui e que eu, para mim, Alan, eu acho que são os 4 pontos principais quando você pensa em boas práticas dentro de um projeto, dentro de uma unidade armazenadora. Perfeito. Quem não, né? Quem não? Quem nunca sentou na frente de um cliente e o cliente diz: Olha, eu quero uma obra limpa, eu quero uma obra sem túnel, sem poço, enfim, esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Porém, isso é uma coisa difícil de se fazer com uma unidade 100% a nível zero, porque você vai depender de equipamentos próprios para isso, né? Para que você possa tirar uma moeda do nível zero, você vai ter que elevar, talvez você vai ter que fazer um aterro, depende o fluxo, depende tamanho de moeda, isso vai dar um aterro bem considerável, enfim, são situações que acontecem para que você consiga fazer uma obra 100% no nível zero. Mas nós que estamos aí iniciando uma unidade armazenadora, iniciando um projeto, nós podemos sim focar no ambiente sem ambiente, reduzir o número de ambientes confinados. Tá? Então, o que, que é? É onde eu puder colocar uma canaleta. Eu posso usar uma canaleta, não preciso usar um túnel, ok? Os poços, assim, eu sempre considero muito nos meus projetos, se você fizer um poço, tudo largando em tudo e sendo redundante nas canalizações, esse poço ele vai aprofundar consideravelmente, ele vai dar um impacto muito grande nele. Então, sempre seja objetivo com o fluxo que você vai fazer e direto. Poxa, eu tenho aqui, se eu estou cruzando o fluxo numa etapa anterior, aqui eu não preciso cruzar, aqui eu faço o transportador ligando no elevador e papo reto resolvido e tento reduzir o número de poços. Outro ponto importante também, anota aí naquele teu caderninho que eu comentei. Dentro do que for possível, coloque os equipamentos com inclinações. Que você inclina, nós vamos passar nos transportadores depois, você vai ver que você pode inclinar uma certa quantidade de graus o transportador sem que ele seja afetado com a sua capacidade. Em outras palavras, é o seguinte: se tu tem um transportador que ele é de 200 toneladas, de 120 toneladas, ele trabalha no plano. Se você inclinar ele 5 graus, você pode ter certeza que ele não vai mais dar 120 às 200 toneladas, ele vai dar menos, porque ele vai ter retorno de produto por cima de uma corrente, por exemplo, uma trua vai retornar. A correia já é um caso mais atípico, mas também tem que ter atenção com ela, porque ela derrama se você inclinar muito, inclinar de uma forma errada.
Então, comece com esses pequenos passos, inclina os transportadores, faça fluxos diretos, podendo trabalhar com os níveis do terreno, use e abuse dos níveis do terreno, claro, pensando que o terreno numa situação normal, né? E não que você defina aí grandes movimentações de terras para fazer aterros dentro de uma unidade, porque também gera custo, lembra? Custo, escopo, tempo e a qualidade está dentro. Então, isso tudo vai, cara. Se eu vou mexer, fazer um aterro muito grande para uma moega aí, eu vou aumentar meu custo, vou aumentar o tempo e talvez eu fuja daquilo que foi proposto lá pelo cliente, lá atrás, né? E outra, eu não posso de forma alguma fazer uma alteração dessa pós-projeto, porque os meus equipamentos, com certeza a gente vai ter impacto neles, né? Não vão servir lá na hora de instalar. Então, assim, ó, retomando, ponto 1, evita ambientes confinados. Outro ponto também que eu trago muito importante dentro de uma unidade armazenadora. Antigamente, nós tínhamos aí fluxos de 20, 40, 60, 80 toneladas hora eram os topos, né? O fluxo alto, tem um fluxo de 80 toneladas a hora. Então tinha máquinas de limpeza que trabalhavam nesse volume e tiravam lá os seus 4% de impureza, 5%, antigamente tinha bem mais. Então isso era possível em sacar. O pessoal trabalhava. E outra, existia mão de obra. Há muitos anos atrás, existia muita mão de obra. Então, é possível, tu estalava o dedo, tu conseguia trazer gente para dentro da unidade, trabalhar em volta de uma máquina de limpeza. Hoje, quando nós vamos projetar, independente, turma, independente do tamanho da unidade, se ela é uma unidade de 200 toneladas a hora ou se ela é uma unidade de 40 toneladas a hora, pensa na possibilidade de deixar espaço para um reaproveitamento de impureza. Pensa na possibilidade de você poder mecanizar essas impurezas das máquinas de limpeza para a parte externa. Por exemplo, você pode mecanizar essa impureza, jogar toda a impureza dentro de uma única trua e essa impureza você tirar ela e direto da trua botar num bag. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Né? Você vai lá, larga num bag e pronto, está resolvido. Faz a base da máquina um pouquinho mais elevada, a truazinha ao lado da parede, tira das bancas em saco e larga numa. Pronto, você resolveu a mecanização. A pessoa chega ali com uma empilhadeira, com um trator, bota o garfo, tira essa impureza dali, está resolvido, facilitou. Vamos dar um passo além. Vamos botar, quem sabe, um elevador naquela ponta, tá? Botamos um elevador trabalhando com canalização a 60 graus. Podemos fazer uma baia, onde toda essa impureza vai para dentro de uma baia, depois ele vem com uma pá carregadeira e junta essa impureza e dá o destino para ela. Perfeito, também já é um passo aquém. Num outro momento, eu posso até pensar num silinho. Poxa, põe um silo para o lado de fora, eu vou colocando essa impureza. Uma observação, tenha atenção quanto a silos com impureza. A gente tem que, os silos ele tem que ser transitório, tem que ser passageiro. Aquela impureza que tu botou hoje de manhã lá dentro do silo, tu não pode fazer um silo muito grande pensando assim, não, agora eu vou botar essa impureza da semana inteira aí dentro, depois eu tiro. Jamais, isso vai trancar tudo o sistema e o que você pensou não vai dar certo. Então sempre pensa, um silo de impureza ele tem que ser transitório. Você coloca o produto ali, logo em seguida, eu digo assim, o produto de hoje de manhã, tira hoje de manhã. Quanto antes você tirar, mais fácil ele vai descer o produto. Então, muita atenção quando você decidir em colocar um silo expedição. Ele tem que ser muito rápido a movimentação dele, tá? Então, um silo é uma opção, mas também, voltando na máquina, eu posso separar as impurezas, porque a máquina, todas elas fazem isso, ela segrega a saída de meio grão em uma banca, aquele palitinho, a palha em outra banca, a terrinha em outra banca. Então, eu posso ter como separar isso já na máquina. Por que isso? Porque aquilo que for terra, pedra e pau, eu vou jogar fora, tá? Eu vou lá e largo lá, dou um descarte para isso. Agora, aquilo que é meio grão e vagem, eu posso processar de uma forma diferente. Eu posso usar como ração animal, tá? Eu tenho um percentual que a indústria aceita de meio grão e quebrado. Então eu posso pegar isso que eu separei da máquina de limpeza e levar de volta isso para dentro do processo e vender a preço de produto bom. Tá? Tanto que se você for hoje numa unidade aí querendo comprar sujeira, o pessoal não vende. Por quê? Porque tem muito produto bom no meio disso, né? Esse descarte, não sujeira, não vamos usar sujeira, vamos usar descarte. Esse descarte tem muito produto bom. Então, é feita essa manobra dentro do processo. Tem cooperativas aí, cerealistas, que eles têm um silo específico para esse meio grão, para esse quebradinho. Por quê? Porque eles colocam lá no silo grande, lá na área de armazenagem, só o produto que é bom. Só a grande massa. E a grande massa, quanto mais qualificada ela for, quanto melhor for aquele produto, menos problema de aquecimento, menos problema de umidade, é mais fácil do sistema de aeração tratar.
Então eles separam esse meio grão e jogam num cilinho. Quando eu vou fazer a expedição para uma indústria, para um porto, uma exportação, eu pego essa mistura e faço né, um percentual dentro da carga. Isso é comum, todos fazem, acontece. Vale grana, vale o preço da saca. O pessoal até chama isso, acho que é blend, uma coisa assim, eles fazem, né, essa mistura e tá tudo bem, isso é normal. Então, só que você tem que separar o produto bom do ruim. Então, uma forma de fazer isso é diretamente na máquina de limpeza, faz isso. Outra oportunidade que acontece aí, onde você tem muita vagem, por exemplo. Tá? Uma vagem, às vezes, ela não abre lá na máquina colheitadeira e na máquina de limpeza ela não abre também. Isso não ocorrendo, a máquina descarta, você não joga isso para dentro do processo. Isso vai para fora. Então, o que o pessoal em volumes costuma fazer? E se você sentar na frente do cliente e botar na ponta do lápis, você vai ver que essa máquina se paga. É você colocar uma trilhadeira. Com essa trilhadeira, essa vagem vai ir para dentro dela, a trilhadeira vai fazer o papel dela, vai bater na vagem, vai abrir essa vagem, vai largar o produto bom de novo, vai fazer mais uma segregação. Esse produto bom você pode retornar ele para antes da máquina de limpeza. Não é grandes volumes, entende? Não são grandes volumes, mas você consegue trazer de volta, realmente, novamente, passa na máquina de limpeza, se for o caso, e manda para o secador e você pensa que você conseguiu reaproveitar um produto que muitas pessoas, por não ter uma trilhadeira, por não fazer um papel de trilhadeira, eles vão descartar. E a gente está falando aí em volumes dentro de uma safra que às vezes se antecipa, ela sai com bastante vagem. Então, eu sempre digo, cara, uma trilhadeira faz a conta aí, o quanto ela custa e ao longo do tempo é uma máquina que também se paga, assim como toda uma unidade agrícola se paga quando a pessoa coloca, quando a pessoa trabalha de forma certa dentro da unidade. Um outro ponto importantíssimo também é queimadores de biomassa. Então, ainda é muito utilizado, né? Muito, muito, muito utilizado a utilização de queima de lenha. Toras aí, pedaços de lenha e o fornalheiro vai alimentando essa fornalha. Já tem sistemas que substituem isso. Por quê? Pensa comigo como funciona. Então o operador vai lá, ele vai pegar o fornalheiro, né? Ele vai pegando lenha e vai jogando para dentro da fornalha. A hora que ele olha lá no termômetro da fornalha, do secador, onde a temperatura desceu, ele viu que o fogo ficou mais ameno, ele precisa alimentar. Toda a lenha é seca e ela não está uniformemente seca. Então tem lenhas que estão um pouco mais úmidas, outras não. Então ela vai cair ali, ela vai demorar um pouquinho mais para pegar fogo. E a hora que ela pega fogo, ela vai incendiar, ela dá a combustão e leva e os ventiladores estão aspirando esse calor, então eles levam tudo isso para dentro do secador e você dá aquela torrada no grão dentro do secador até que o sensor informe e às vezes automaticamente, às vezes não, as venezianas da fornalha é aberta do secador para que possa fazer uma mistura de ar e diminuir um pouco a temperatura. Logo, isso acontece, nem sempre acontece de uma forma uniforme, às vezes entra muito ar frio, então ela começa a dar picos dentro da secagem. Então, o que o pessoal fez? Desenvolveu sistemas para tentar equalizar essa temperatura. Claro, tem sistemas aí que eu digo, poxa, se eu usar gás, o que acontece? É perfeito, perfeito. Onde a gente tem um gás barato, é perfeito. O americano, os Estados Unidos usa muitas unidades, fazenda eles usam gás. Então, o que acontece? O gás vai lá e coloca a chama e você mantém toda a secagem naquele mesmo padrão, mesmo nível, né, de secagem durante todo o processo, porque ele é uma queima uniforme, tá? Mas para nós aqui nos resta outras formas, que é o próprio aquecimento indireto. Você tem uma caldeira que gera calor, aquece uma água, essa água vai quente para dentro de um radiador. É quase o processo de um radiador automotivo. Então, só que o radiador automotivo, a água quente vai, e é importante para o sistema que o ar passe e refrigere aquela água, porque aquela água está passando por dentro do motor. Então, ele tende a baixar a temperatura daquelas aletas ali do radiador. Já num secador, aquele radiador leva aquela água quente para dentro das aletas e aquele ar que passa ali, ele aquece em função das aletas e aquele ar quente vai para dentro do secador, então você consegue trabalhar uniformemente. Só que tudo tem seu preço, tudo tem seu custo. Sabe quanto custa aí um sistema de caldeira de radiador? Outras formas que é a queima de cavaco, a queima de pellet, né, que é aquele pedacinho prensado do farelo de madeira. E outras formas, né, o pessoal da arrozeira aí queima a própria casca do arroz, que gera calor, vira possibilidade. E o que é a sacada é você ter uma alimentação linear. Então você tem aquilo alimentando a temperatura mais linear possível. Então você tem que criar um reservatório antes, né, digamos assim, para que você possa ir liberando aquela alimentação aos poucos. E aqui, que nem eu trago, né, isso pode ser feito inclusive com a própria lenha. Então tem esteiras de lenha e essa esteira vai alimentando uniformemente.
é uma situação que melhora o secador com queima-lenha. Melhora, mas ele não evita igual aquele problema que você tem com a lenha dela ser ou verde ou muito seca, entende? Isso não resolve. Isso não resolve porque tu não consegue equilibrar essa diferença entre os dois colocando uma esteira, mas você consegue uma alimentação mais homogênea, digamos assim. Quando você for fazer uma unidade, coloca isso na ponta do lápis, pensa, comenta com o teu cliente, traz isso para a mesa de negociação. O sistema atual, né, o sistema de fornalheiro colocando a lenha, isso funciona e funcionou a vida toda, não, isso não é problema. Porém, a gente tem encontrado dificuldades aí na mão de obra. Outro ponto, automação de fluxo. Isso muito vai interligar com o ambiente confinado, tá? Então, por exemplo, moegas. Então, assim, se eu tenho uma moega dupla ou simples, que eu tenho um acionamento lá em cima, na entrada do poço, por uma cremalheira ou por um botão, tudo bem. O cara entra ali, vai ali, acessa, né? Ou ele pode até ir na sala de comando e acessar no computador, enfim. Agora, às vezes, eu tenho registros de uma moega paralela, onde o operador tem que ir lá embaixo abrir esses registros manualmente. Tá? Então, nessas condições assim, eu estou colocando uma pessoa lá embaixo no processo, onde eu tenho poeira, onde eu tenho gás, onde eu tenho, enfim, diversos pontos de risco para o operador, e ele está indo lá seguidamente para abrir e fechar registros. Não temos uma condição aí de pensar num projeto em colocar atuadores elétricos, a colocar sistema pneumático, para que eu possa evitar, né, em expor esse meu operador a um sistema assim. Outros, às vezes eu tenho transportadores dentro de túneis, onde eu tenho saídas intermediárias. Será que não é possível colocar um atuador elétrico ali para abrir e fechar esse registro e eu possa comandar isso de um painel ou comandar isso de um CLP? Quizá eu consigo fazer isso. Lá no silo armazenador, por exemplo, eu descarrego o grande volume do silo pelo registro central. Quem sabe se esse registro central eu não consigo colocar ele automatizado? Quanto isso vai melhorar tanto a minha eficiência, quanto eu não vou colocar em risco um operador, uma pessoa indo lá. E assim, pelas normas, né, de segurança, nem sempre o cara pode ir sozinho lá. Eu tenho que ir, às vezes, com 2 ou 3 pessoas, depende do acesso que eu deixei para a operação fazer. Então é aquela movimentação, né, de pessoas que eu tenho para poder fazer a operação de uma unidade armazenadora. Trago esses pontos aí, são pontos importantes assim que você precisa ir observando quando você está mexendo com um projeto, quando você está montando uma ideia de projeto. Foca nesses 4, tá? Tem diversos outros. Faça moedas menores e um fluxo rápido. Pode ser máquinas, o fluxo de recebimento em máquinas num tamanho maior, levando para um pulmão e de um pulmão para frente um processo mais lento. Pode ser, mas assim, ó, foca nesses 4 pontos, entende? Isso aqui, se tu tiver uma unidade que tu conseguir pensar um pouquinho de cada um desses 4 pontos que eu coloquei aqui para você, você pode ter certeza que vai ser uma unidade admirável. O teu cliente vai ficar feliz, você, né, que foi a pessoa que propôs a unidade, também vai ser muito bem visto. Então, tenta levar um pouquinho dessas ideias aqui para quem está pensando numa unidade armazenadora. Eu acho que é muito importante nós darmos esse primeiro passo, ok? Então, da aula de hoje era isso. Trouxe essas ideias para vocês. Novamente, qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui. Te espero lá na próxima aula. Temos bastante chão pela frente, ok? Um grande abraço, até mais.